Já faz mais de uma semana que o trailer de Superman saiu, mas os fãs do Homem de Aço continuam em êxtase com a expectativa criada para o reinício da DC no cinema, agora com seu maior símbolo sendo representado como não tinha sido em muito tempo. Ao mesmo tempo, uma onda de críticas começou a aparecer contra o estilo adotado pelo James Gunn para o seu Superman, todas muito influenciadas pelo legado deixado pelo Superman do Henry Cavill e a abordagem que o Zack Snyder escolheu para o personagem. Mas eu acho que já passou da hora dessas pessoas entenderem que o Superman do Zack Snyder falhou. O maior desafio de trabalhar com um personagem como o Superman é conseguir fazê-lo ser minimamente correlacionável com o público. Afinal, como nós poderíamos nos identificar com um cara que é praticamente invencível e parece estar acima de todas as angústias humanas? Mas isso era algo que os próprios criadores do personagem estavam cientes. Por isso que, diferente de heróis como o Homem-Aranha, que nos faz se identificar com diversos aspectos de sua vida, o Superman foi construído para ser um ideal que serve para nos inspirar. Ele é um símbolo de esperança e a personificação máxima do altruísmo. Ainda assim, ele precisava de algo que o ligasse à humanidade, uma fonte para a origem de toda a sua bondade e cuidado para com o nosso planeta. E é aí que entra a família Kent, que é quem o cria com todas as virtudes que o transformam nesse grande herói. Ou seja, apesar de sua verdadeira persona e identidade ser a de Kal-El, o Superman só existe porque a Martha e o Jonathan Kent criaram o Clark, que apesar de não ser humano, é quem representa o que seria um ser humano perfeito. Mas o que o Zack Snyder fez foi construir o seu Superman em um caminho completamente diferente. Para começar, que ele quis criar um personagem trágico, pegando muita inspiração do universo Injustice, para fazer um Superman que falha em ser o símbolo da bondade absoluta. O Zack Snyder claramente gosta mais do Superman corrompido, que se tornou um tirano, do que o Superman que ama a humanidade e atua como herói para trazer esperança para ela. Isso fica visível já em O Homem de Aço, onde ele não se preocupa em fundamentar primeiro a relação do Kal-El com a humanidade, para depois o Superman nascer como uma consequência disso. Ele faz o contrário, o alter ego Clark Kent, que é quem faz com que ele se sinta integrado com a humanidade e o aproxima das pessoas, é negligenciado pelo roteiro, enquanto seu Superman nasce como uma necessidade diante de uma destruição em massa. E a fim de levar o personagem ao limite desde o início, ele o faz tomar atitudes drásticas, como matar o Zod no final do filme. E eu sei, essa é uma origem dessa versão do personagem. E eu gosto de O Homem de Aço. E defendi muito esse filme na época que ele saiu. Porque eu acreditava que futuramente esse Superman viria a ser desenvolvido para se tornar o herói que a gente conhece. Mas não foi isso que aconteceu, né? Em Batman vs Superman, a discussão que ele levanta sobre o Superman ser responsabilizado pelo modo como ele atua na sociedade é necessária pela forma como esse Superman lidou com o Zod no filme anterior. Mas a execução disso só fica no raso, rodeando uma pretensão tosca na tentativa de ser algo profundo. Isso é nítido na sequência de cenas onde vemos entrevistas jornalísticas debatendo sobre a existência e ações do Superman, intercaladas com cenas dele salvando pessoas. Tudo aquilo é um clipe muito bonito, mas que não traz camadas de profundidade no enredo por não ser algo que está verdadeiramente em xeque na história e que nem mesmo é bem desenvolvido no decorrer do filme. Essa aura messiânica do Superman pode até ser um aspecto legal de ser explorado, mas mergulhar demais nisso acaba desumanizando o personagem. E eu sei que ele não é humano, mas a aura de proteção e esperança que acompanha esse personagem só existe porque o Superman é aquele cara que faria de tudo pela humanidade e se preocupa mais com ela do que os próprios humanos, justamente por ele ser o homem altruísta máximo. Ele é a pessoa que nós deveríamos almejar ser, onde mesmo diante da sua grandiosidade, ele ainda demonstra um carinho e preocupação direta com as pessoas que ele ajuda. E a gente só vê esse Superman agindo assim quando ele salva a Lois Lane. Logo no início do filme, nós vemos o cara que acompanhava a Lois Lane sendo morto a sangue frio, e o Superman só vai aparecer depois quando a Lois está em perigo. É um desperdício de oportunidade de mostrar ele agindo como um herói de verdade, e não um super-humano que está sempre vigiando a mulher. Poderíamos ter tido uma entrada heróica digna do Superman, onde ele não teria deixado nenhum inocente ser morto ali. Mas o que fica parecendo é que esse Superman não quer fazer isso. Nesses momentos messiânicos dele salvando pessoas, ele sempre parece meio aborrecido com
com algo meio desgostoso porque não queria muito estar ali. Não existe o carisma e a luz que fazem o personagem ser tão querido pelo povo de Metrópolis e pelos seus fãs. E a razão disso é que para esse Superman, servir a humanidade é um fardo, e não um ato de altruísmo e bondade absoluta que é o que define as intenções dele nos quadrinhos. E se você não acredita nisso, dá uma olhada nessas cenas aqui. What was I supposed to do? Just let him die? Maybe. Or be none of it. You don't owe this world a thing. You never did. O Jonathan Kent falar que ele talvez devesse ter deixado o pessoal morrer no acidente de ônibus, e a Martha Kent falar que ele não precisa ser nada para a humanidade porque ele não deve nada ao nosso mundo, é um dos maiores absurdos desses filmes. Muito do amor que o Superman tem pela humanidade vem da criação que ele teve com a família Kent. Então como que você me coloca os pais dele falando uns absurdos desses, cara? Não tem como aceitar isso, não dá. É puro cinismo disfarçado de uma conversa profunda e existencial. O nível de dessensibilidade do Snyder com a humanidade do Superman é tanto que ele o faz renegar a sua própria persona humana ao chamar a mãe pelo nome em uma situação de vida ou morte, só pra ter aquela cena tosca da Martha. Que merda. Isso acaba tornando a abordagem dele para o herói tão boba e infantil quanto o modo como a Marvel tem tratado seus personagens nos últimos filmes. Porque não tem nada de adulto nisso, não tem nada de sombrio nisso, é simplesmente bobo. No one stays good in this world. Ninguém permanece bom nesse mundo. Ninguém permanece bom nesse mundo, minha rola, Zack Snyder. Isso é uma tentativa do Zack Snyder de corromper o personagem, tirar dele toda a essência e propósito que fazem ele ser o maior herói de todos. E muito me surpreende que existam pessoas que defendam essa visão, sendo que fãs de quadrinhos sempre reclamam de qualquer coisa por falta de fidelidade. Mas depois do trailer agora do novo Superman, eu entendi que esse pessoal não é fã do Superman, e sim fãs do Snyder e do Henry Cavill. Mas vamos ser honestos, pessoal, o Henry Cavill não é um bom ator. Eu sei que ele é carismático e em questão de aparência, ele é o Superman dos quadrinhos cuspido e escarrado, mas infelizmente ele é muito fraco na atuação. E para você extrair um resultado legal de um ator tão limitado, você precisa ser um diretor que sabe levar o seu elenco ao máximo, além de, claro, ter um bom roteiro. Mas o Zack Snyder nunca foi um diretor de atores, e sim um diretor de visual. E os roteiros com que ele trabalhou também não eram dos melhores. E o resultado disso foi um Clark Kent que praticamente não existe. No Homem de Aço, o alter ego humano do Kal-El só aparece na última cena, e em Batman vs Superman, o Clark Kent tem a mesma postura, o mesmo tom de voz, a mesma personalidade e o mesmo olhar que o Superman. E como se isso não bastasse, a personalidade desse Superman é tosca e ranzinza, e suas atitudes não parecem fazer muito sentido. Vamos usar como exemplo a cena de perseguição do Batmóvel. Tente analisar essa cena como se você fosse o Superman. O Batman tá ali perseguindo uns caras e você tá lá em cima assistindo tudo. Cadê o Batman? Vou pegar o Batman hoje. Até que você então decide aparecer, mas não pra impedir os criminosos, e sim pra intimidar o Batman e ameaçar ele de morte, cara. Que absurdo é esse? Que tipo de Superman é esse? Enfim, a gota da água na história desse Superman é o desperdício completo do personagem ao matá-lo tão cedo nesse mesmo filme. E na Liga da Justiça, esse Superman é um nada. Ele é ressuscitado para no último minuto servir como um deus ex-máquina que vai derrotar o monstro da vez. E por mais que as cenas sejam legais visualmente, nem o icônico traje negro agrega em algo que não seja no modo estilizado como ele é filmado. Infelizmente, o Superman do Henry Cavill estava condenado a falhar desde o início. E isso fica ainda mais claro quando sabemos que o plano do Snyder era transformá-lo num déspota que ele é no universo Injustice. Mas o Zack Snyder falhou. Falhou em construir um personagem trágico que tivesse um conflito entre ideais e obrigações de uma forma convincente. Falhou em estabelecer esse Superman como um personagem coeso dentro daquele universo. E principalmente, ele falhou em criar um super-herói. Mas e aí, vocês concordam comigo? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Ou vocês acham que eu só falei merda e o Zack Snyder tinha que voltar mesmo? Deixa aí nos comentários suas opiniões, junto das suas expectativas para o novo Superman do James Gunn, e aproveita também para deixar o like e se inscrever no canal. E falou!